Efésios, capítulo 1, versículo 4. Amém? Amém. Que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Pelo que, ouvindo eu, amém, 15, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amém? Amém. Vamos ler o 16? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Amém? Altíssimo Deus, em teu nome, Senhor, eu te agradeço, meu Pai poderoso, nessa noite, meu Pai, aonde estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra, que tu possa, Senhor poderoso, ouvir, meu Pai, o nosso clamor e derramar as tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, e assim, meu Pai, falar conosco através do poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos, né, focalizar aqui nesse último versículo que nós lemos, onde o apóstolo Paulo, né, falando para os irmãos de Efésios que ele, né, sabendo que os irmãos estavam na fé em Cristo Jesus, ele disse que não cessava de dar graças a Deus, né, lembrando sempre de orar pelos irmãos. Amém? Amém. Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, titular essa mensagem nessa noite, né? Como o dever de orar. Por que eu devo orar? Né? Por que eu tenho que orar? Nós vamos deixar aqui 5 tópicos interessantes. O dever de orar. Nós poderíamos já começar, né? Sobre aquela mulher viúva, né? Ela tinha um caso na mão do juiz e o juiz não resolvia o seu caso, até que ela bateu nas portas do juiz, né? E ali ela dizia sempre, né? Juiz, olha a minha causa. Ali naquela passagem a palavra de Deus diz, né? Sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Aleluia. Então, irmão, o primeiro tópico é nós orarmos sem desfalecermos. É nós orarmos, não é verdade? Sem sentir, não é verdade, um canseira. Sem sentir um fardo pesado quando eu vou orar. Eu tenho que orar a Deus sentindo alegria na alma, que eu estou clamando ao meu Criador. Aleluia. Eu não posso, não é verdade, pensar que a oração que eu vou fazer, o momento que eu vou orar, é um momento de cansado. Não, é um momento de prazer. Porque nesse momento que eu vou clamar a Deus agora, eu vou clamar a Deus em favor da igreja, eu vou clamar a Deus em favor da minha família, eu vou clamar a Deus em favor da nossa nação, eu vou clamar a Deus em favor daqueles que estão desviados, eu vou clamar a Deus em favor daqueles que estão perdidos. Então é um momento de grande alegria na minha vida. Glória a Deus. E é um momento que eu tenho que orar, clamar a Deus, né? E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz o porquê que eu também tenho que orar. Os irmãos lembram aquela passagem que os cambistas chegaram na casa do Senhor e estavam fazendo um negócio. Quando o Senhor Jesus viu aquilo, foi a vez que o Senhor Jesus Cristo, né, ficou mais bravo. E ele ali pegou um chicote, ali foi, não é verdade, tirando aquele povo, os cambistas que estavam fazendo
se fala em oração, a igreja, que canseira. Quando se fala em culto de oração, eu não sei, irmão, não está para mim. E é o momento, irmão, que nós vamos falar com Deus. É o momento que você vai conversar com Deus. É o momento que você tem que estar nesse momento para abrir o seu coração para o Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo é nesse momento que Ele está com os seus ouvidos abertos, que Ele está com as suas mãos estendidas, que Ele está ouvindo o nosso clamor, porque é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: olha, clama a mim, que eu responder-te-ei. Então é nesse momento do clamor que nós temos que buscar. E a Bíblia diz, né? Pedir, dar-se-vos-á. Mas como é que eu vou pedir se eu não posso de orar? Como é que eu vou, não é verdade, receber a bênção de Deus se eu não posso de clamar? Então, irmãos, nós temos que fazer um momento de oração um momento de prazer na nossa vida, um momento em que eu vou conversar com Deus, um momento que eu vou falar com Deus. É o momento que eu estou agora ligado ao trono da graça e lembrar: esse momento eu preciso abrir o meu coração para Deus. Glória a Deus. Esse momento eu tenho que ser sincero. É o momento que você, não é verdade, pode confessar os seus pecados para o Senhor. É o momento que você pode falar para o Senhor o desejo do seu coração. Você já pensou você falando para o dono da vida: Senhor, o meu coração deseja isso. Senhor, o meu coração deseja aquilo. Senhor, esse é o desejo. É o momento de você entregar toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Então não é um momento ruim. Não é um momento de você falar: eu canso quando eu vou orar. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela diz para nós, né? Outro momento que nós temos que orar, porque somente a oração vai fazer você vencer os seus inimigos. Você pode cantar, você pode, não é verdade, tocar um bom instrumento, mas saiba, a oração, ela vai fazer você vencer todo mal que venha contra você. E é por isso que nós precisamos orar. Para Deus, não é verdade, abençoar todos os nossos inimigos, e para que nenhum mal nos suceda contra nós, porque nós vamos clamar a Deus, porque nós vamos orar a Deus, nós vamos entregar a nossa vida aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus. E uma pessoa, irmão, jamais vai ser cheia do Espírito Santo se ela não gosta de orar. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, comece orando. Porque na oração é que você tem, não é verdade, a comunhão com Deus. Se você quer ser cheio da graça de Deus, vai orando. E o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele não deixou um tempo específico. Ele não disse assim: olha, se você orar 30 minutos, você já recebe a bênção. Não. Você pode fazer uma oração de 3, 4 minutos, mas que seja uma oração de coração. O Senhor quer saber se aquela oração que você fez foi uma oração sincera a Deus. O Senhor não quer saber, não é verdade? Porque tem muita gente que ele clama a Deus lá 40 minutos. Aí eu vou fazer conforme o meu irmão falou, né? Muitas das vezes nessa oração, ele acaba falando: Senhor, abençoa Jesus, Jesus abençoa o Senhor. Se o Senhor nos amou, se o Senhor Jesus já é abençoado, e Ele já nos abençoou, e ele começa a orar coisas que não tem nada a ver. Mas que a nossa oração, ela seja, não é verdade, aquela oração
entrega, aquela oração sincera, aquela oração feita de coração. E tem muita gente que pensa, né? Eu acho que o Senhor, para ouvir a minha oração, eu tenho que estar, não é? Lá no monte. Ou eu tenho que estar lá na igreja. Ou eu tenho que estar em tal igreja. Ou eu tenho que estar em tal local. Não. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia, ela fala para nós, olha, fecha a porta do seu quarto. Ora a Deus, que Ele está te vendo ocultamente ali, o que você está fazendo, e Ele vai te abençoar publicamente. Então, o interessante é você orar. O interessante é que você está clamando a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos criar o hábito de orar. Hoje, as pessoas não têm esse hábito mais de oração. E muita gente fala, pastor, eu não tenho orado muito. Por quê? Porque, pastor, eu não sei orar. Não, você sabe orar sim. Você sabe conversar. Você sabe, não é verdade, apresentar o seu irmão em oração. Você sabe apresentar, não é verdade, o seu vizinho. Você sabe apresentar as pessoas que estão no hospital. Você sabe apresentar a sua família. Você conhece o nome de cada um deles. Porque a Bíblia diz, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando nós não oramos, sabe o que acontece? Quando nós não oramos, nós vamos deixar, olha bem, nós vamos deixar de fazer o bem que nós poderíamos fazer para outras pessoas. Quantas pessoas, irmão, recebeu uma bênção por causa de uma oração de uma pessoa? E muitas das vezes aquela pessoa nem sabe que o que trouxe a bênção na vida dela foi aquela oração que você fez. Então, quando você não ora, você está deixando, não é verdade, de abençoar outras pessoas. Não é orar só para você, é orar para os próximos. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. E de que maneira que nós temos que orar? E hoje, infelizmente, né? As pessoas oram cada vez menos. As pessoas clamam a Deus menos. Agora, quando eu falo de orar, irmão, não é clamar a Deus em grito, em berro. Não. É orar. Conforme diz a Bíblia. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores. Não vai ser uma oração mais alta que Deus vai vir e vai fazer a bênção. Não. Vai ser uma oração mais sincera. Aquela oração feita de coração. Senhor, eu estou te apresentando esse meu filho. Senhor, eu estou te apresentando essa minha filha. Senhor, eu estou te apresentando o ministério, Senhor. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoe o pastor. Senhor, faça com que esse ministério cresça. Faça com que outras pessoas, Senhor, aceite a Ti como Salvador. Que reconheça, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, não conhecem o poder da Tua palavra? E eles precisam conhecer, Senhor. Por isso que eu te clamo, e eu clamo de coração. E eu tenho prazer, Senhor, que essas pessoas sejam salvas também. Eu não quero a salvação só para mim. Eu quero, Senhor, que Tu salve o meu vizinho, que Tu salve o meu maior inimigo, aquela pessoa. Faça com que ela conheça a Tua palavra. Faça com que ela tenha, Senhor, os olhos abertos, os ouvidos abertos. Que a mente dela, Senhor, seja aberta. E ela consiga enxergar a Tua glória. Ela consiga enxergar, Senhor, o porquê que eu amo a Tua palavra. O porquê que eu sirvo a Ti, Senhor. E o Senhor vai ouvir o nosso clamor. E o Senhor vai fazer, não é? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Pedi, graça vos dá. Aquele que pede, recebe.
bate. Graça. Então, nós temos, não é verdade, Glória a Deus. a fórmula do sucesso para a nossa vida. Glória a Deus. O problema é que muitas das vezes, né, não adianta eu ter uma receita muito boa, mas eu não colocar em prática. Não adianta. A farinha de trigo não vai parar na minha mesa sozinha. O pó royal também não vai. Os outros acessórios não vai parar na minha mesa sozinho. Se eu não for lá buscar, mexer a massa e vou colocar no forno, essa receita não sai. É a mesma coisa a oração. Não adianta eu saber que a oração faz bem, mas eu não oro. Eu sei que a oração faz bem, mas eu não oro. Então não adianta. Porque a oração, ela que nos ajuda a nós estar de pé. O que ajuda uma pessoa a estar de pé aos pés do Senhor é a oração. Viu? É o clamor. Então, a gente tem tempo, eu tive tempo, eu vou orar. Né? Eu não vou ficar aqui meia hora, 50 minutos, 2 horas, não. Que seja 5 minutos, mas seja 5 minutos de bênção, de coração, de entrega para o Senhor. E vocês vão ver. Esses 5 minutos vai fazer bem para você e vai fazer bem para quem você orou. Né? Amanhã, aquela pessoa receber a bênção, você vai poder dizer, né? Como dizia o meu sogro quando nós contávamos para ele, e ele falava só minhas orações. Porque ele estava sempre orando por nós, né? Estava sempre clamando por nós, são minhas orações. Então, irmão, tem muita gente, né? Como a irmã Vera mesmo disse, o filho dela recebeu um milagre maravilhoso. Mas por quê? Porque a mãe estava orando. Porque a mãe estava clamando. E não pensa ele que se não fosse o clamor da mãe, o Senhor, não é? Teria livrado. Não, mas se for por causa do clamor, o Senhor livra. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos pedir a Deus para nós sempre orar e nunca desfalecer. E que quando nós, na verdade, estamos orando, diz a Bíblia, né? É o que? É uma bênção. Mas quando a gente, irmão, deixa de orar, nós cometemos, na verdade, uma falha muito grande. Nós cometemos um erro muito grande. Porque se eu tivesse orado antes, essa pessoa teria sido abençoada. Se eu tivesse clamado antes, essa pessoa poderia ter sido guardada por Deus. Então, vamos sentir o prazer na oração. Vamos sentir a alegria na oração. E vamos sentir a vontade de orar. Porque, irmãos, os dias são de luta. Os dias são de prova. E nós precisamos orar ao Senhor. E o Senhor nos adverte. E Ele nos chama a atenção sobre o dever de orar. E nunca desfalecer. Isso quer dizer, você pode estar hoje falando assim, olha pastor, eu já faz tantos anos que eu oro para tal coisa. E até hoje eu não vi resultado. Continua orando. Continua orando. Não pare de orar. Viu? Tem um hino que nós cantamos que diz assim, olha, vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando. Aleluia. Lá do alto Ele vai te dar a consolação. Glória a Deus. Então, vai orando, continua orando. Senhor, eu tenho desejo que a minha mãe seja salva. Eu tenho desejo que o meu marido seja salvo. Eu tenho desejo que a minha irmã, meu irmão seja salvo. Continua orando. Não deixe de orar. Porque é através da oração que Deus vai fazer a obra. Amém? Amém. Que Deus assim abençoe a igreja em nome